Olá, meu nome é Lúcio Pachter. Eu converso com vocês diretamente de Fortaleza nesta gravação especialmente realizada para o professor Will Goya, que coordena o Café Filosófico em Goiânia. Nós trataremos hoje do tema pessoas problemáticas em nossas vidas. Eu sou um filósofo clínico. Trabalho no consultório há mais de 20 anos. Atendo pessoas em hospitais, em clínicas, em consultório. No meu trabalho, eu considero a historicidade da pessoa, a história de vida dela, do nascimento dela até os dias de hoje. Enquanto estudo a historicidade da pessoa, ela vai me contando o que houve, os aspectos de cada momento da vida dela, eu acompanho, entre outras coisas, as relações que essa pessoa estabeleceu ao longo da vida com outras pessoas. Como isso se deu, como se desenvolveu, se continua, se isso terminou, se terminou e retornou, os diferentes aspectos. Dentro de tudo isso, hoje nós veremos um desses aspectos. Um aspecto que pela própria natureza chama muito a atenção de algumas pessoas. Bem, vamos considerar juntos o que acontece a partir do nosso nascimento. Quais foram as primeiras interseções com outras pessoas que tivemos? Estas interseções, elas ocorreram propriamente no nascimento? Para algumas pessoas, por exemplo, as maiores interseções e influências ocorreram antes do nascimento. Às vezes no cuidado, que é inclusive da espera deste nascimento, ou na negligência, ou no não se importar. Às vezes, influências de pessoas que já partiram quando nós chegamos, mas que decidiram muitas coisas durante, por exemplo, toda a nossa infância. Às vezes a influência de um tio, de um avô, foi muito forte na maneira como fomos educados e as direções que tivemos. Dentro disso, como foram as primeiras interseções que tivemos com as pessoas? Elas foram fáceis? Elas foram complementares? Você se lembra, quando você era muito pequeno, foi para a escola pela primeira vez, o que houve, o que aconteceu? Antes mesmo da escola. Às vezes a escola não foi um fator relevante, tanto quanto foram relevantes as influências, as relações que você teve, por exemplo, em casa, ou na igreja, ou em outro lugar. Algumas pessoas, propriamente, só passaram a se relacionar com outras pessoas já muito tarde, do ponto de vista da idade. Com 10, 12 anos é que elas passam, de fato, a ter um relacionamento com outras pessoas. Algumas nunca tiveram. Isso não significa que há aqui um problema, de fato, no que se refere a certo, errado, bom ou mal. Não. Nós estamos caracterizando apenas um assunto. Vejamos. Algumas pessoas, desde cedo, elas se relacionaram com outras pessoas, não sabendo que eram pessoas, mas como quem se relaciona, por exemplo, com objetos. Uma das maneiras de sabermos que é assim é pela propriedade da narrativa. Pessoas que se relacionam com objetos e não com pessoas tendem a emprestar termos próprios a objetos. Então a pessoa diz que o outro é muito forte como um motor, é fiel como uma balança de ferro, coisas dessa natureza. Não há nada de errado em se relacionar com outras pessoas como se elas fossem coisas. Muitas vezes, inclusive, isso é bom para quem serve como coisa, porque há pessoas que tratam melhor as coisas do que seres humanos. Outras peculiaridades aparecem. Há pessoas, por exemplo, que se relacionam com outras pessoas através de um grande espelho. Elas sequer estão vendo a outra pessoa. É como se existisse uma parede e essa parede servisse de escudo, um escudo existencial,
Ao olhar então para o outro, tudo que você vê é sua própria imagem, refletida. Uma das maneiras de identificarmos isso é porque carregamos sobre a outra pessoa aquilo que já está em nós. Então, se você é uma pessoa bondosa, uma pessoa que se importa com outras pessoas, você pode olhar para uma pessoa que está com você e dizer exatamente isso dela. Dizer que ela é que se importa, ela é que é bondosa, quando na verdade o que há é um grande espelho. Muitas pessoas vivem bem assim, e aquelas que estão com elas se sentem bem também a esse respeito, porque recebem informações que, para os nossos padrões sociais, são boas, são condizentes com as relações. Há pessoas que não estão propriamente ao lado com outras pessoas, mas pesam sobre elas. E às vezes nem sabemos disso. Às vezes vivemos uma vida inteira com uma pessoa que sempre esteve sobre os nossos ombros, e só quando essa pessoa, enfim, parte, morre por uma doença já velhinha, cansada, é que nós, exaustos, descobrimos que durante muito tempo carregamos sobre os ombros esta pessoa. Às vezes é o contrário, nós é que pesamos sobre alguém. Mas há muitos outros aspectos aqui, nesse sentido. Há pessoas, por exemplo, que se alimentam de outras pessoas, existencialmente. Elas precisam de outras pessoas, se alimentam emocionalmente das ideias, se alimentam economicamente de outras pessoas. Nesta relação, nem sempre é um certo ou um errado. O que há, às vezes, é uma relação na qual um cede e o outro precisa muito disto que é cedido. Há uma relação de troca, muitas vezes. É preciso a gente identificar o que se passa a partir das premissas e das prerrogativas internas. Do contrário, tomaremos juízos que, na verdade, não correspondem àquilo que se passa. Há pessoas que se relacionam de uma maneira complementar. Ou seja, quando estabelece uma interseção, logo imediatamente uma vai fazer pela outra aquilo que faltou ou aquilo que é possível dentro de um critério de complementação, acrescentando, desdobrando, levando para além. Há muitos fatores aqui interessantes e que podemos mencionar. Só que esses fatores eles vão ao infinito. Há inúmeras variações, há variações dentro de um mesmo aspecto e que nos levariam muito longe. O nosso foco é os problemas, as pessoas que nós temos como problemas. Às vezes nós temos uma pessoa como problemática em nossa vida pelo momento em que se deu esse encontro. Às vezes uma pessoa é maravilhosa, só que nós a encontramos 10 anos depois do que provavelmente poderia ser um encontro promissor, aprazível. Não que ela esteja errada, não que a gente esteja errado. O momento em que tudo se passou é que não condiz com as premissas internas da vida de uma pessoa. Outras vezes, uma pessoa funciona para nós como um contraste. Ela mostra o outro lado de uma balança. Ela mostra a outra versão que às vezes é muito desagradável. Nem todo mundo gosta dos contrastes, nem todo mundo aprende e nem todo mundo tem a ver com contrastes. Neste sentido, uma pessoa que sirva de contraste pode nos atrapalhar muito existencialmente. Dentro desse quesito dos problemas, é importante que nós tenhamos como definição o que é um problema. Para algumas pessoas, e isso é muito amplo, uma pessoa problemática é aquela que causa atrapalho, que boicota o caminho, que é desagradável, que está contra nós. Essa seria uma pessoa, por exemplo, problemática, que dá dor de cabeça, que gera confusão, nesse sentido. Esse é o sentido mais comum utilizado socialmente, e é dele que eu vou me ocupar a partir de agora, após estas ilustrações que eu fiz. Olhem, às vezes, esta pessoa que nós temos como um problema é um grande sinal de alerta para nós.
ela às vezes está nos dizendo que algo está muito errado. Só que a maneira como essa pessoa diz é ofensiva. A maneira como ela age é ofensiva. Então, às vezes, uma pessoa leva uma vida hipócrita, uma vida de fachada. Ela mesma não gosta muito da vida que ela leva. Não vê outras opções. E um dia, um filho, um marido, uma esposa diz para essa pessoa isso, com palavras muito duras. Ou desaprova essa vida de fachada através de ações, através de ferramentas contundentes, de resistências, fazendo com que essa pessoa se sinta muito mal. Há pessoas que são problemas porque simplesmente não combinam conosco. Do ponto de vista da química, do pensamento, elas não têm nada a ver conosco. A questão é que algumas delas nascem exatamente dentro da nossa família. Às vezes são filhos, às vezes se tornam nossas mulheres, nossos maridos, gerando todo tipo de complexidade. Há pessoas que são maravilhosas quando estão separadas, mas juntas elas não funcionam. Não é que há aqui um que esteja errado, elas não funcionam. Nem sempre uma pessoa bacana com outra pessoa bacana gerará um casal maravilhoso. Às vezes não funciona. E é grotesco, às vezes, de vermos uma situação dessa. Pessoas educadas, pessoas bonitas por dentro, por fora, mas que não combinam. Há também, dentro dessa caracterização de pessoas que consideramos como problemas em nossas vidas, aspectos ainda mais profundos e delicados que podem desafiar, inclusive, a nossa compreensão. Isso ocorre, por exemplo, quando na própria caminhada da vida nós nos afastamos de pessoas que têm tudo a ver conosco. Pessoas a quem amamos, pessoas com quem dividimos nossas vidas, mas que pela própria caminhada, durante a existência, a própria caminhada leva ao afastamento, ou leva ao conflito. Para alguns é muito difícil isso, compreender isto, porque faz parte do senso comum da nossa época compreender que quem gosta da gente fica com a gente, nos ajuda. Só que esse ficar e ajudar nem sempre é o padrão de resolução que uma pessoa terá no sentido da orientação existencial. Às vezes é completamente o contrário. Alguns fatores eles chamam a atenção pelo aspecto dramático do problema. No consultório, eu atendo muitas pessoas que se queixam diretamente de pessoas próximas a elas. Por exemplo, às vezes um pai e um filho sentam para conversar e invariavelmente há briga. Invariavelmente. Cada um senta para conversar com a melhor das intenções. O pai procura se aproximar do filho. O filho procura tolerar o pai, mas as questões não avançam. Quando nós vamos ver a maneira, o que está se passando, às vezes é o modo como cada um vai ao mundo do outro. Há pessoas que sabem estar muito bem no próprio mundo, mas vão muito mal ao mundo da outra pessoa. Esse trânsito de ir e vir obedece a uma série de caracteres muito importantes e profundos.